Olá, tudo bem? Para quem está acompanhando o meu canal, eu me chamo Emanuel Ataíde, sou professor de História do Cristianismo já há algum tempo, e o objetivo desse canal, né, sobre os mestres da história cristã, é trabalhar o percurso histórico do cristianismo em diversas épocas. Nesse momento, eu tenho olhado mais para o período patrístico e compartilhado contigo, que está assistindo, sobre esse período tão rico do início do cristianismo, tá bom? Então, o vídeo de hoje é um vídeo assim bem interessante sobre uma obra de um autor, Jerônimo de Estridão, conhecido como São Jerônimo, sobre a vida dos homens ilustres. Então, vou apresentar a você um pouquinho e provocar, né, leitura, pesquisa e aprofundamento sobre essa temática, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Pronto. Então, Eusébio Sofrônio Jerônimo de Estridão, conhecido como Jerônimo de Estridão, ou mais comumente como São Jerônimo. Ele nasce em Estridão, em 347, e morre em Belém, bem avançado em idade, ali no ano 420. Foi o primeiro a compor uma história da literatura teológica cristã. Olha a importância dessa literatura, né? Então, a obra é essa, de Viris Illustribus, sobre os homens ilustres. Ele se propõe a responder os pagãos que achavam os cristãos medíocres intelectualmente. Então, isso acabou gerando muitas informações, né? Muitos preconceitos. Os cristãos são ignorantes. Inclusive, tem uma obra do Celso, Perdida, que depois Orígenes vai procurar responder, que dizia que o cristianismo era a religião das crianças, das mulherzinhas, dos escravos. Então, isso foi construindo essa imagem, né? E um dos objetivos, ou o principal objetivo da escrita dessa obra de Jerônimo, foi mostrar justamente o contrário, tá? Então, tá aí o Jerônimo de Estridão. Então, a obra é esta. Você encontra traduções em línguas modernas, né? E temos essa tradução em espanhol, Os Homens Ilustres. Nesta obra, ele enumera os escritores que honraram a literatura cristã. Não totalmente, né? Porque depois a gente vai ver alguns nomes que Agostinho vai até contestar. Redatada em Belém, ali no ano 392, a rogos do prefeito do Pretório. A obra está concebida no alto estilo do mesmo título de Suetônio. Então, ele segue o mesmo estilo, né, a mesma forma de escrita desse importante autor romano. Tá? O texto abarca desde Simão Pedro até o próprio Jerônimo, né? Hierônimos, num total de 135 personagens anteriores ao ano 392. Na lista de nomes figuram também autores judeus, como Filo e Joséfo, além do filósofo pagão Sêneca, e autores hereges da antiguidade cristã também estão presentes nessa literatura. Alguns desses personagens são bem curtas as informações, né? Algumas linhas, outros um pouquinho maior, não é uma obra extensa, tá? Nessa versão aqui em espanhol, menos de 60 páginas, mas são informações desses autores, tá? Nas primeiras 78 sessões, Jerônimo depende da história eclesiástica e da crônica de Eusébio de Cesareia, até o ponto de reproduzir os mesmos erros de Eusébio, historicamente falando, né? Então, os historiadores já revisitaram e, a partir de outras fontes, já se descobriu algumas imprecisões de informações. Cada sessão contém uma parte biográfica, breve, e um juízo sobre os escritos do autor apresentado. Então, Jerônimo dá as suas impressões.
Bom, Agostinho de Hipona, tem uma epístola, Epístola 40, expressou a Jerônimo seu desgosto por não separar os escritores hereges dos ortodoxos. Então, ele faz essa crítica a Jerônimo, né, de vez em quando os dois tinham esses embates. Constitui um defeito grave as frequentes inexatitudes que aparecem na obra. Então, há algumas informações inexatas, tá? Não são exatas, além de entrever as simpatias e antipatias do autor, como sucede, por exemplo, nas seções que tratam do Crisóstomo e de Ambrósio. Então, essas são algumas críticas, né, pertinentes a essa obra de Jerônimo. Apesar disso, aí você pode falar assim, poxa, então por que essa obra é importante? Porque eu tenho que ler essa obra, considerar essa obra na hora de estudar o período da patrística, né? Então, mas apesar disso, a obra segue sendo a fonte básica para a história da literatura cristã antiga, tá? Para um certo número de escritores eclesiásticos, como Minúcio Félix, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Novaciano, entre outros, é a única fonte de informação desses autores que possuímos. Então, até que se prove o contrário, e conteste essas informações de Jerônimo, né? Se encontrarmos um dia um texto mais biográfico de Tertuliano, por exemplo, aí a gente pode contrastar e ver no que Jerônimo tinha razão ou não, tá? Então, por isso tem uma grande importância essa literatura. Durante mais de 1000 anos, todos os historiadores da literatura cristã têm considerado De Viris Illustribus como a base de seus estudos e não têm intentado outra coisa senão continuar a obra de Jerônimo. Então, por muito tempo, foi a fonte sobre certas informações. Então, portanto, é uma obra que requer um olhar cuidadoso, tá? Então, cuidado de não apenas reproduzir o que diz Jerônimo, que tem alguns equívocos, e aí temos diversos historiadores que já se debruçaram e comprovaram essas faltas de exatidões, né? Mas, mesmo assim, é, de fato, uma obra muito importante para quem se interessa pelo estudo da patrologia e da patrística, tá bom? Então, espero ter contribuído nesse vídeo dessa semana e vamos continuar estudando a história do cristianismo. Se você acha interessante, curte, compartilha com amigos, e a gente vai nesse processo mesmo de trazer boas informações, provocações e pesquisas e tal, para ampliar mais o conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Então, eu me chamo Emanuel, como eu disse, sou professor de História do Cristianismo, leciono em algumas instituições aqui em São Paulo, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Seminário Servo de Cristo, Seminário Betel Brasileiro, entre outras instituições, e estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que a gente vê em sala, ou até mesmo daquilo que a gente não vê em sala, pelo tempo, né? E os alunos sempre pedindo mais informações e tal, e a proposta aqui é contribuir, tá bom? Então, Deus abençoe. Nos vemos no vídeo da próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.